Oi, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus no teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, manhã linda que o Senhor preparou para mim e para você. Glória a Deus, que você possa receber o alimento da tua vida, que é a palavra de Deus, o alimento que te sustenta, o alimento que te fortalece, né? Louvado seja Deus, que é a palavra do Senhor Jesus, que você venha ser fortalecida e sustentada, saciada, né, verdadeiramente com a palavra do Senhor, que é o combustível, né, da nossa vida. É esse alimento que nos mantém viva, né? Aleluia. 24 horas é a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, eu quero te convidar aqui a se inscrever no meu canal, a curtir e compartilhar os vídeos, né? Você que ainda não é inscrito, né? E a palavra do Senhor hoje fica aqui no livro de Esté. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a vida de Esté. Quem foi Esté, né? Para poder você compreender, né? E entender, aleluia, o que Deus está falando com o teu coração hoje, amém? Esté, ela era uma moça judia, né? Ela foi criada para o seu primo Mardoqueu, ela era órfã, né? Então eles viviam ali na cidade de Suzã. E naquela época, né, era o reinado persa, né? Então o rei daquela época era o rei Assuero, né? Era o rei Assuero. Então eles viviam ali na cidade de Suzã, né? Eles viviam no reino, né, do rei Assuero. Então esse rei, ele fez um banquete, né, que durou 180 dias, né? E ele convidou, né, todos os príncipes das 27 províncias, né, ali do seu reino, né? E então, no término desses 180 dias desse banquete do rei, né, ele deu mais um banquete que durou 7 dias, né? E ali no último dia desse último banquete, né, ele convidou a sua rainha da época, né, que era a rainha Vasti, né? Ele convidou para que ela fosse até lá, né, para que ele pudesse apresentar ela para todos os súditos, né, ali do rei, para todos os príncipes, para todo mundo ali. Ele queria, né, apresentar a sua rainha, mas ela se negou, né, ir na presença do rei, né? Ela se negou. Então ali, né, o rei determinou que nunca mais, né, ela ia se colocar diante do rei, nunca mais ela ia, né, estar na presença do rei, porque naquela época as pessoas só podiam se apresentar diante do rei se o rei a convidasse. Se o rei não convidasse, né, as pessoas corriam o risco de ser morta, né? Se o rei não estendesse para ela, né, o cedro de ouro. Então, né, a rainha Vasti, ela não foi. Então o rei, né, baniu ela, né, tirou a sua coroa. Então o rei ficou sem rainha, né? Precisava de uma rainha. Então ali, né, ele junto ali com seus eunucos, né, decidiram, né, fazer um concurso de beleza para poder escolher a nova rainha, né, entre todas aquelas, um concurso de beleza com todas as virgens, né, ali, né, do seu reino. Então, entre essas virgens, né, essas moças que iam participar, né, desse concurso de beleza estava Esté, né? E Esté, né, permaneceu ali no palácio durante 1 ano e 6 meses, né, se preparando com as demais jovens, né, daquela época, se preparando para poder passar diante do rei, né, se preparando ali com perfumes, com óleos, né, com tudo que tinha direito, né, para manter a sua beleza, né, completamente, aleluia, aflorada, né? Então ali elas permaneceram 1 ano e meio se preparando. No término, né, daquele tempo, elas passaram diante do rei, né? E quando elas passaram, né, aleluia, de todas aquelas jovens, né, a rainha Esté foi a qual mais chamou a atenção do rei, né? A palavra diz que ele, né, se apaixonou por ela, ele teve amor por ela, então ele escolheu Esté para ser a sua rainha e coroou ela, né, como rainha. Então, passado algum tempo ali, já Esté vivendo ali como rainha no palácio, né? O rei Assuero, ele levantou, né, um homem chamado Amã como seu primeiro-ministro, né, como seu braço forte para poder estar ali ajudando ali no palácio, né, poder estar, né, ajudando ele em tudo, né, que ele precisasse. Né? E o rei Assuero, ele determinou, né, que aonde Amã passasse, todas as pessoas se dobrassem diante dele, se curvassem diante dele, como fazia com o rei, né? Como fazia com o rei. Quando o rei passava, todo mundo tinha que se curvar diante do rei, né? E Amã era da mesma forma, porque ele tinha dado autoridade para isso, né? Só que tem esse homem, né, chamado Mardoqueu, que era o primo de Esté, que ele vivia ali, né, pelo palácio também, por fora ali, né, para poder ter informações de Esté. E toda vez que Amã passava, né, na cidade, ele não se curvava diante de Amã. Todo mundo se curvava, mas
Mardoqueu não se curvava diante de Amã. Então isso começou a criar uma revolta, né, dentro de Amã. Por que esse homem não se curva diante de mim? Por que esse homem não obedece, né, às leis? Se foi o rei que determinou, por que ele está indo contra algo que foi determinado pelo rei, né? Então ali Amã se enfureceu de uma tal forma, né, criou uma ira, uma raiva, um ódio por Mardoqueu, né, um ódio verdadeiramente de morte, né? Ele queria matar Mardoqueu, né? Então ali ele ficou sabendo, né, procurou informação quem era aquele homem. Quando ele ficou sabendo, né, que Mardoqueu era judeu, aí foi que a ira dele se acendeu, o furor dele se acendeu cada vez mais, querendo matar Mardoqueu. Então ele determinou que ele ia exterminar todos os judeus que vivessem, né, ali no reinado, né? Ele falou que ia exterminar, né? Então ele criou um plano, bolou um plano ali junto com o rei, né? Num dia lá eles estavam lá jogando sorte lá para ver como seriam os dias, né, para frente do reinado de Amã, né? E o próprio Amã ali aproveitou aquela ocasião ali, né, e convenceu o rei, né, que havia um povo ali no seu reinado, né, que não obedecia às suas leis, que era contra, né? Então que aquele povo estava indo contra, né? Então Amã ali, né, fez todo o esquema ali com o rei, sem saber de nada o rei foi enganado por ele. Então o rei, né, assinou um decreto ali, né, para matar todo o povo judeu que vivesse, né, no reino, né, do rei Assuero, porque eles não obedeciam às leis, né, do rei, eles não se curvavam, eles não, né, não faziam nada que eles pediam ali, porque aqueles que temem ao Senhor jamais vai se curvar diante de nenhuma outra pessoa, né? Nós só nos curvamos diante do nosso Deus, né? Então Mardoqueu de forma alguma se aceitou aquela situação, né? Então ali, né, fez aquele decreto, fez aquela lei, né? Amã conseguiu, né, ali com o rei, enganou o rei, né, e conseguiu fazer aquele decreto, né, que todos os judeus iam morrer. Tinha data determinada que ia acontecer, né, aquele massacre. Todos os judeus iam morrer. Então, Mardoqueu ficou sabendo, né, do que Amã tinha feito. Então Mardoqueu mandou, né, Mardoqueu pegou, se vestiu de pano de saco, de cinza, né? Se jogou cinza e ficou ali na porta do palácio, clamando, chorando, né? Clamando a Deus, que era costume dos judeus fazer isso, né? Então, quando Esté viu aquilo ali, aquela cena de Mardoqueu na porta do palácio, ali, ela mandou, né, o eunuco lá e perguntar a ele o que estava acontecendo, por que ele estava daquela forma. Já pensou se o rei visse aquela situação ali, né? Então, o eunuco veio e Mardoqueu falou para ele, né, tudo que estava acontecendo, mandou, né, uma cópia daquele translasado, né, para Esté, para que Esté ficasse sabendo do que estava acontecendo, né? Então Mardoqueu falou para Esté que se alguém pudesse fazer alguma coisa por eles, né, era a própria Esté. Né? Só que Esté manda falar para Mardoqueu que ela não podia fazer nada, né? Que ela já tinha um mês que não era, né? Que não era chamada à presença do rei e que a pessoa não podia se apresentar diante do rei sem ser convidada porque corria o risco de morrer. Né? Então ali Mardoqueu falou para Esté, né? E eu vou ler esse versículo aqui só para a gente entender, né? Então lhes disse Mardoqueu que respondera a Esté: não imagines, né, que por estares na casa do rei só tu escaparás entrar entre todos os judeus, porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes, né, levantada a rainha. Então disse Esté que respondestes, né, a Mardoqueu: vai, junta todos os judeus que se acham em Suzã e jejua por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, né, e 3 noites. E eu e as minhas servas, né, jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecerei.
Essa foi a resposta de Esté para Mardoqueu. Louvado seja Deus. Aí eu vou continuar lendo aqui para a gente entrar na mensagem já, aleluia, para você entender o que Deus está falando no teu coração. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, glória. Então, aqui continua, né? Ao terceiro dia, capítulo 5. Ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio, né, interior da casa do rei, de frente, né, da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real frontal à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cedro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cedro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esté: se bem te parecer, venha ao rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que atendas, né, ao que Esté deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esté e disse: minha petição e desejo são o seguinte, né? Se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei conceder-me a petição, cumprir o meu desejo, venha, ó rei, com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me conceda. Agora eu vou dar um pulinho aqui para o capítulo 7. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté no segundo dia durante o banquete do vinho, e disse o rei a Esté: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esté e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, né, a vida do meu povo, porque fostes, né, vendidos, eu e o meu povo para nos destruírem, né, matarem, né, e aniquilarem de vez, se ainda como servos, e como servos nos tivesse, né, vendido. Calar-me-ei, porque o inimigo não merecer que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? Onde está esse cujo coração o designa fazer assim? Respondeu Esté, né? O adversário é inimigo, e é este mal Amã. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente até aqui, igreja, essa palavra de hoje, para poder a gente compreender, né, o que estava acontecendo, né, ali naquela época. Então, depois de tudo isso que eu falei para vocês, né, a rainha Estela foi e ela se apresentou diante do rei Assuero, né? Então, o rei Assuero, quando o rei Assuero viu ela, né, no pátio, né, lá do palácio, né, ele estendeu o cedro de ouro para ela e ela tocou no cedro, né? Então ali naquele momento, né, ela já achou favor diante do rei, né? Ela já não corria mais risco de morte, né? Porque o rei estendeu o cedro para ela. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus hoje na tua vida, minha querida, né? Então, o que eu quero deixar a mensagem, né, para teu coração hoje com essa palavra, o entendimento para tua vida hoje através, né, dessa mensagem, né, tão bela, né, que foi a rainha Esté. Aqui nós vimos uma mulher com completamente, né, um comportamento exemplar, um comportamento de rainha, um comportamento, né, aleluia, com firmeza, com determinação, com ousadia, com intrepidez diante daquele rei. Né? Ela chegou e ela se apresentou diante do rei, né? E o rei ali naquele momento, o rei já foi logo, falou para ela: o que tu deseja? Se tu desejar metade do meu reino, eu te darei. Né? Assim se fará, mas ela não falou.
Primeiro ponto, ela não falou, ela se calou. Ela convidou ele e Amã, né, para um banquete. Né? Chegou a noite ali no banquete, né, o rei tornou a fazer a mesma pergunta. Mais uma vez, a rainha Esté se calou e novamente convidou eles para um próximo banquete no dia seguinte. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. O que nós aprendemos aqui com esses 2 pontos, né? Que ela teve a oportunidade de ali, de imediatamente jogar tudo, né, diante do rei, o que estava acontecendo, desmascarar Amã de primeira ali, falar, Amã fez isso, isso e isso. Mas não, a rainha Esté agiu com o quê? Com cautela, com discernimento, guiada, conduzida, igreja, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ela teve sabedoria, determinação, cautela para agir na hora certa, na hora exata, né? Ali, aquele momento ali, as 2 vezes com que, né, o rei, né, perguntou o que ela queria, que ele daria até a metade do reino, né? Ela ganhou confiança e admiração cada vez mais do rei. Aleluias, sabe? E esse ensinamento que eu quero deixar para a tua vida, né, que eu e você precisamos, né, agir com sabedoria diante, né, de situações difíceis. Uma situação aqui, né, que era suicida, essa situação, né, e ela com sabedoria, com determinação, com cautela, né, com mansidão, ela conseguiu reverter. Mas tem algo, né, por trás disso, e foi o que eu acabei de falar. Antes do que foi que a rainha Esté fez, ela jejuou durante 3 dias e 3 noites para poder ela se apresentar diante do rei. Né? Ela se preparou. Então ali ela não estava sozinha, ela estava conduzida por Deus. O Espírito de Deus estava conduzindo ela. Aquela mulher ali estava cheia, aleluia, da direção de Deus. Aquela mulher ali, ela estava sendo conduzida, aquela sabedoria, aquela intrepidez não vem dela. Aquela postura que ela tinha, né, era postura de mulher de Deus, postura de mulher cheia do Espírito Santo de Deus, que sabe como se comportar, que sabe como agir, né? Agir em qualquer situação, ter o controle daquela situação, trazer aquilo para si, e foi o que ela fez, né? Aleluia, ela soube agir, ela soube reverter, aleluia, aquela situação. Então eu quero te dizer nessa manhã de hoje, que só Deus, ele reverte qualquer situação, quando nós nos colocamos diante dele, quando nós nos humilhamos em jejum e oração, qualquer situação, meu Deus, o teu Deus, ele tem poder para reverter, como foi o caso aqui de Esté, né? Deus reverteu essa situação, a situação que era de morte foi revertida, né, em situação de alegria. Aquele dia que era para ser um dia de tristeza, um dia de morte, um dia de luto, porque o decreto já estava determinado, já havia o dia certo para aquele massacre acontecer, mas a rainha Esté, ela se colocou, né, aleluia, de frente daquilo dali, porque havia um propósito na vida dela, havia um propósito na vida dela, e o propósito era esse, era libertar o seu povo, era não deixar o seu povo ser exterminado na mão do inimigo, e eu quero te dizer nessa manhã de hoje, que há um propósito de Deus na tua vida. Há um propósito de Deus dentro da tua casa, através da tua vida. Se levanta e se posiciona que nem a rainha Esté, que Deus muda qualquer situação. Quem sabe não foi para isso mesmo, né? Aleluia! Que nem Mardoqueu falou para Esté. Será que não foi exatamente para isso que Deus te levantou? Então se posiciona, mulher de Deus. Se capacita, que nem Esté, que se preparou, se capacitou para se colocar diante do rei. Porque foi para essa situação, sim, que Deus te chamou. Para que você possa libertar a tua família das garras do inimigo. Para que você possa, através da tua vida, Deus dar a vitória. Deus libertar a tua casa. Né? Aqui, Amã, né? No primeiro dia que eles foram para o banquete, quando ele saiu dali, ele foi para casa, ele foi se engrandecer diante da família dele, dentro da casa dele, e aquela revolta dentro dele, né? Ele criou uma forca para matar Mardoqueu.
Ele criou uma forca. Quando Esther fala toda a verdade ali para o rei determinou que ele fosse enforcado na própria forca que ele havia preparado para enforcar Mardoqueu. Que eu quero te dizer, minha querida, quando tu dobra o teu joelho, alaia candere, balaia xúria. Quando tu dobra o teu joelho, não tem sentença que o teu advogado não possa reverter. De candere baxúria. Não tem sentença que o teu advogado fiel e verdadeiro, que intercede diante do Pai dia e noite pela tua vida, que ele não possa reverter. Só o advogado fiel e verdadeiro reverte qualquer sentença. É Jesus Cristo de Nazaré, Becanderei Axúria. Então se posiciona diante do rei. Decanderei Axê. Se posiciona, mulher de Deus. Se posiciona, mulher de Deus, diante do rei. Se prepara. Jejum, oração e palavra é o preparamento para você. Aleluia! Para que você possa mover a mão de Deus. Para que qualquer situação venha a ser revertida a teu favor. Aquela situação era irrevertível, né? Porque a palavra do rei não podia voltar atrás. Mas o rei, ele fez um segundo decreto. Ele determinou que todos os judeus pudessem se defender. Que o inimigo que viesse atacar eles, né, eles tinham direito de defesa. Então, quando o inimigo veio, né, atacar eles se defenderam e eles conseguiram, eles venceram, né, aquela batalha, aquela guerra que tinha se estendido por conta, né, de Amã, daquele homem. Aleluia! Então eu quero te dizer nessa manhã de hoje, né, aleluia, que aquilo, aleluia, que aparenta ser, aleluia, né, o mal, Deus, ele transforma a maldição em bênção. Só Deus tem o poder de transformar a maldição em bênçãos, né? Aquele mal que tu está vendo aí, Deus, ele pode reverter, mas você precisa se colocar diante do rei, como a rainha Esther se colocou. Ela disse o quê? Ainda que eu pereça, aleluia, perecerei. Então, mulher, não temas. Não temas ao inimigo. Não tenha medo. Você tem um advogado fiel, justo e verdadeiro que intercede por você dia e noite. E ele pode reverter qualquer história na tua vida. Qualquer maldição, ele quebra, ele transforma em bênção, né? Até hoje os judeus comemoram essa vitória. A festa de Purim, eles comemoram essa vitória, né? Porque Deus reverteu essa história. Ainda que o nome do Senhor não apareça no livro de Esther. Isso é tremendo, né? O nome de Deus, ele não aparece nesse livro de Esther. Aleluia! Mas eu quero te dizer, minha filha, quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando. Aleluia! Deus está em silêncio, ele está trabalhando poderosamente na minha vida e na tua vida. Deus, ele trabalha dia e noite sem parar, ainda que os nossos olhos não vejam, ele está trabalhando por mim, por você. Aleluia! Então que você compreenda essa mensagem de hoje, que você aprenda com a rainha Esther, aleluia, a se posicionar, a se colocar diante do rei, aleluia, a se preparar, né, para se colocar diante do rei, com sabedoria, com estratégia, porque você está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Aquela mulher, ela teve sabedoria, né, ela foi conduzida completamente pelo Espírito de Deus, ela foi guiada. Então, minha querida, que você possa buscar cada vez mais a presença de Deus para a tua vida, para que você possa ser conduzida por Ele, guiada por Ele em qualquer situação. Você ter o domínio, você ter o controle, você saber reverter situações em teu favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra para o teu coração, que o Senhor Jesus vos abençoe. Eu vou orar aqui pela tua vida. Senhor Jesus, nessa manhã de hoje eu me coloco diante de ti, Deus.
colocando a tua igreja, Senhor, nas tuas mãos, apresentando o teu povo nessa manhã de hoje, Pai. Ah, Deus, como é maravilhoso, Senhor, quando a gente olha para uma história, quando a gente vê, aleluia, quando a gente vê, Senhor, que aquilo, Pai, que parecia ser impossível, Senhor, se tornou possível, porque só o Senhor pode fazer o impossível acontecer, só o Senhor pode reverter qualquer sentença, qualquer situação, Senhor, que não é favorável ao teu povo, mas o Senhor faz ser favorável, sim, àqueles que clamam de dia e de noite pelo teu nome, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já reverteu, Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor continue revertendo, Senhor. Que o Senhor continue mudando história. Que o Senhor continue escrevendo um novo capítulo, uma nova história na nossa vida, Pai. Só o Senhor pode, Deus, só o Senhor tem o poder de reverter situações e construir uma nova história, Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Espírito Santo, nos conduza, nos dê direção, Senhor. Nos dê sabedoria. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos para que nós ouça, Pai. Para que nós veja a tua direção. Que nós possamos seguir, Pai, a tua direção. Porque a tua palavra diz, agindo eu, quem impedirá? Então, cabe a mim e aos meus irmãos, Pai, a seguir na tua direção, porque quem vai fazer, quem vai operar é o Senhor. Aleluias! Louvado seja Deus. E assim, meu Paizinho, eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja, fica com essa palavra para o teu coração, medita, né, e se comporta como a rainha Esther. Se comporta como a rainha, né? Porque a beleza da rainha, né? Ela não tá, né, no seu interior. Ela está não tá no seu exterior, né? Ela tá no seu interior. A beleza da rainha, né? Ela não tem que ser, né, só, né, por fora. Ela é por dentro. Porque a beleza da rainha, né? Aleluia. A rainha Esther, né? Ela era bela por dentro e por fora. Né? Mas a beleza de fora, né, ela é mostrada de uma vez só, mas a beleza de dentro, né, ela é mostrada aos poucos. Então se comporte como a rainha Esther, tenha sabedoria e tenha beleza interior. Amém? No nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.